Boa noite a todos, os presentes, quem nos assiste pela rede social, que Deus nos abençoe. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Indicações ao prefeito. Requerimento 592. Poda das árvores e limpeza na ciclovia da Avenida Prefeito José de Vargas Cherra, antiga Avenida Beira Mar. Assina o vereador Eliezer Dias. Requerimento 593. Seja realizado calçamento e drenagem na rua Botucatu, no bairro Lago Azul, próximo à Igreja Congregação Cristã do Brasil, a fim de evitar os grandes transtornos aos moradores daquela rua. Assina o vereador Jonas Miranda, em anexo, fotografias. Requerimento 591. Reiterando o requerimento no 379, de 11 de julho de 2018, seja viabilizada, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a manutenção da limpeza, como capina, varrição e coleta de lixo, e da iluminação pública, em trecho da Travessa dos Namorados e o condomínio Village das Ondas, assim como em toda a extensão do contorno Aristides Menêncio, que possibilita o acesso ao Monte H, no bairro Balneário Monte H, uma vez que os locais especificados pertencem territorialmente ao município de Piúma, de acordo com a Lei Estadual nº 10.600 de 2016, que estabelece a divisão administrativa do Estado do Espírito Santo, a denominação dos municípios, suas divisas e confrontações, ressalvando o fato de que, estranhamente, tais serviços estão sendo realizados por outra municipalidade, quando deveriam ser executados pela Prefeitura de Piúma. Para esclarecimentos, a citada lei enfatiza a seguinte confrontação do município de Piúma. Com o município de Itapemirim, começa no Oceano Atlântico, no ponto de coordenadas tal, segue em linha reta, passando pelo cume do Monte H até a foz do canal do Pinto, no Rio Novo, no ponto de coordenadas tal, na divisa com o município do Rio Novo do Sul. Em anexo, cópias de documentos visuais do IDAF a respeito do tema, assina o vereador Tobias Scher. Em anexo, fotografias. Pedido de informação ao prefeito. Ao secretário municipal de obras. Seja encaminhada a esta Casa de Leis cópia integral do processo administrativo número 12.735 de 2018, que originou o 9º termo aditivo ao contrato de prestação de serviço número 162 de 2013, celebrado entre a Prefeitura de Piúma e a empresa Limpeza Urbana Serviços Limitada, microempresa. Questão de ordem, senhora presidente. Se o vereador Pretinho permitir, eu gostaria de assinar esse pedido de informação. Muito obrigado. Dododa, abaixa um pouquinho, por favor, meu querido. Continuando, referido contrato serve à prestação de serviços de limpeza de logradouros públicos e sofreu um acréscimo de 25% sobre o valor total contratado pela Secretaria de Obras e Serviços no último dia 31 de outubro de 2018. O acréscimo significativo, correspondente ao valor de R$ 259.581,16, foi realizado a menos de 2 meses do término do contrato, cuja vigência se exaure no dia 4 de dezembro de 2018, quando inclusive completa 60 meses de prorrogação consecutiva, sendo, pois, imprescindível a cópia integral do procedimento administrativo supramencionado para as averiguações devidas acerca do aumento. Assina o vereador Pretinho Piúma. Projeto de lei número 60 do Poder Executivo, projeto de lei número 61 da Presidência da Câmara, projeto de lei número 62 do Poder Executivo, projeto de lei número 63 do Poder Executivo, projeto de lei número 64 do Poder Executivo, projeto de lei número 65 do Poder Executivo. Ofício número 40 da Secretaria Municipal da Fazenda. Por ordem, excelentíssimo senhor prefeito, após reunião com comissão dessa distinta casa, tem o seguinte: estamos encaminhando planilha atualizada com os valores da planta genérica de valores, por rua. Assina Antônio Luiz Castelo Branco, secretário municipal de Finanças. E ofício 1149 do DER. Em atenção ao ofício número 138, recebido no Departamento de Estado de Rodagem, em 29 de outubro de 2018, e de acordo com esclarecimentos prestados pela Diretoria de Engenharia, informa a Vossa Senhoria que atualmente não há projeto de obras para o trecho em questão, uma vez que o atual cenário econômico do país
reflete negativamente nas finanças públicas, fato que não possibilita ao gestor público qualquer tomada de decisão sem a devida dotação orçamentária, sob pena de responsabilização dos atos praticados. Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria e assino o engenheiro Gustavo Perim de Medeiros Teixeira, diretor-geral do DR. Isso aqui é uma resposta a um requerimento do vereador Jonas, colocação de... na frente da delegacia. Terminou o expediente, senhor presidente. Ordem do dia. É que tem papel pra caramba. Projeto de Lei número 100, de 2017, altera a Lei número 879, de 20 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o novo Código Tributário e de Rendas do município de Piúma. Primeira discussão. Então, vamos discutir o projeto de lei número 100, por ordem parlamentar. Primeira discussão. Vereador... Pela Negão. ordem, senhora presidente, Pois não. esse aqui é a planta genérica, né? Ok. É a planta genérica de valores. Sem discussão, secretário. Vereador Pretinho de Piúma. Boa noite ao público presente, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, senhora presidente e demais vereadores. Esse projeto de lei de número 100, como já foi discutido por diversas vezes aqui nesta casa, praticamente vai, para simplificar, para que o povo de casa que esteja nos acompanhando, ele vai praticamente mudar alguns valores do IPTU, levando um reajuste aí absurdo, que no meu ponto de vista, que antes de qualquer cobrança para os nossos munícipes, a gente tem que fazer primeiro o dever de casa. Não que seja errado, porque vai aumentar um pouco a arrecadação do município, pouco mais de 1 milhão por ano, mas não adianta hoje você jogar essa conta nas costas da população e continuar o desperdício de dinheiro em nosso município. Desperdícios esses, senhor presidente, que o único que me chamou muita atenção, que eu vou estar discutindo, é o aumento de um contrato da empresa de varreção que vai para quase 2,5 milhões, só para varrer as ruas. Então, eu acho o seguinte, eu tenho minha opinião formada em relação a esse projeto, eu sou completamente contra, tá, o aumento do IPTU, principalmente em alguns bairros, que os bairros mais atingidos com o aumento, Niterói, Céu Azul, Lago Azul, as próprias areias ali, que a gente viu aí a quantidade de reclamações nas redes sociais em relação à falta de pavimentação, de rede de esgoto, de rede fluvial. Então, primeiro vamos começar a trabalhar, depois a gente joga essa conta. Essa é a minha opinião. Vereador Tobias Scherrer. Senhora presidente, demais vereadores, o público aqui presente, os que nos acompanham pela internet, boa noite. Essa questão desse projeto de lei eu já trouxe aqui no plenário, senhora presidente, algumas vezes, né? O que me indaga, como o vereador Pretinho falou, é que a falta de destreza, né, do Poder Executivo de executar outras questões, né, como o recadastramento imobiliário, né, que iria obrigar, né, muitos munícipes, como o nobre vereador colocou, a estar adequando as suas questões de valores de IPTU. Né, muitos terrenos, aliás, muitos prédios, onde se paga apenas o IPTU, né, do terreno. Tem a questão do TBI, né, que é o imposto que o município arrecada na venda dos imóveis, também que seria contemplado com esse recadastramento imobiliário. Aí eles pulam, né, essa fase e falam em reajustar o IPTU. Como no bairro Nova Esperança, né, um reajuste de quase 8 vezes, né, o bairro Céu Azul, Portinho, Acaiaca, entre outros. Eu já me manifestei aqui contra, né, esse reajuste absurdo. A gente, numa condição de apresentação aqui do cidadão, da empresa que elaborou, né, essa planta genérica,
A gente levantou uma condição dele estar trazendo uma nova proposta, mas o prazo ele se extinguiu e não foi apresentado. O secretário de Fazenda, no nome do senhor Antônio, ele esteve aqui na reunião das comissões no dia de ontem, mas ficou uma coisa, né, pouco explanada, e a gente não teve tempo, né, eles não tiveram, né? Tempo eles tiveram, mas não no tempo que a gente impôs aqui, mais de 40 dias, e está explanando uma nova condição de reajuste. Eu acho que o impacto ele vai ser considerável. A gente até propôs aqui na condição de um aumento gradativo ao longo dos 3, 4, 5 anos, mas essa condicionante ela não foi considerada, e da forma como foi apresentada, né, é totalmente inviável. Né? Como eu falei, muita gente vive do Bolsa Família, por exemplo, né? A gente sabe da condição financeira, da crise que nós vivemos e a tendência do jeito que vai indo, né, a sociedade crescendo, e a falta de emprego, a gente fica preocupado, né, você chegar no reajuste de até 8, 9 vezes, né, diante de um momento tão difícil. Como eu falei para a senhora presidente, aqui para os demais vereadores também, meu voto é contra esse projeto de lei, que eu acho que são 2 discussões, né, senhora presidente? É uma discussão, uma votação semana que vem, né? Então é isso aí. Agradecer a todos aí. Minha opinião é essa daí. Eu sou contra esse projeto de lei. Semana que vem ele vai, se ninguém pedir vista, se uma nova proposta, alguma emenda for apresentada, vai ser votado. Muito obrigado. Vereador Eliezer Dias. Vereador Tobias, são 2 discussões. Boa noite a todo o público presente, aqueles que nos assistem. Como os colegas vereadores já falaram, esse aumento do IPTU, a planta genérica, teve uma empresa que veio aqui, nos mostrou uma planilha, nos apresentou uma planilha com valores altíssimos, como já foi falado pelo vereador Tobias, e eu acho que esse não é o momento da gente estar aumentando esse IPTU. Aguardamos essa empresa voltar no período de 30 dias, que ficou de voltar para mostrar uma planilha nova. Essa empresa não voltou e veio a mesma planilha para a Câmara para ser votado. Quando eu falo que não é o momento de aumentar o IPTU, é porque eu vejo que tem muitos piumenses que estão passando necessidade, estão com problemas financeiros, não estão conseguindo nem pagar o IPTU de hoje. Imagina se a gente aumentar esse IPTU com essa planilha que foi mostrado para a gente. Então, desde o momento, eu já me manifesto contra e, como eu já disse, não é o momento. Muito obrigado e uma boa noite. Vereador Gustavo Meirelles. Uma boa noite a todos, boa noite, nossa presidente, colegas vereadores. Concordo com alguns pontos que os colegas vereadores colocaram. Acho que temos no nosso Brasil hoje uma carga tributária excessiva, precisamos repensar algumas coisas. Os momentos são momentos de uma economia instável, então vejo que precisamos realmente reanalisar e ver se realmente é o momento de aumentarmos impostos. Então, concordo com os colegas vereadores e vou emitir ainda outras opiniões na segunda discussão, senhor presidente. Vereador Joel Alves. Eu também tenho a opinião dos colegas vereadores que se pronunciaram aqui na tribuna. Eu acho que há muito peso muita carga de imposto em cima da população. A população não aguenta mais pagar essa quantidade de taxa, quantidade de imposto. Já paga iluminação pública, um absurdo, já paga taxa de esgoto, outro absurdo, e aí vem mais um aumento de IPTU. O prefeito tem que aprender que nós estamos num momento difícil da economia em todo o Brasil, e ele tem que trabalhar com orçamento, com economia, e não fazer as coisas que ele acha que tem que fazer sem planejamento e jogar o tributo em cima da população. Eu também
Já falo antecipado que vou votar contra esse projeto. Vereador Jonas Miranda. Boa noite a todos. Senhora Presidente, boa noite. O projeto, do jeito que está hoje, é um projeto inviável. Não tem cabimento. Tem nos bairros hoje aqui no nosso município, exemplo citado aqui pelo vereador Pretinho de Piúma, Piuminas, Céu Azul, que não tem condições de aumentar, ter reajuste no IPTU desses bairros. Do jeito que está hoje, o projeto é inviável. Vereador Jorge Miranda. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Léo Scherri. Sem discussão. Terminou, senhora presidente. Então, semana que vem teremos a segunda discussão e logo após vamos fazer a votação. Projeto de Lei número 41, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2019. Autoria do Poder Executivo. Primeira discussão, é a lei orçamentária. Essa é a lei orçamentária, né, um projeto de lei número 41, que hoje vai ser discussão por ordem parlamentar. Por questão de ordem, senhor presidente. São duas discussões, não é isso? O orçamento, sim, né, procurador? Isso. Também. Vereador Negão da Colônia. Sem discussão. Vereador Pretinho de Piúma. Boa noite mais uma vez. Esse orçamento de 2019 aí, eu mais alguns colegas aqui já implantamos algumas emendas, senhora presidente. Eu sei que o doutor Oswaldo já colocou, já anexou junto todo o processo. E eu estou fazendo algumas anulações, principalmente em cima de alguns setores onde aumentou muito. Exemplo esse, nós tivemos aqui, em relação a essa empresa da varrição, né, esses contratos de limpeza urbana, um aumento abusivo. Então, eu vou estar destinando algum desses valores para o esporte de Piúma, vou estar destinando para o transporte universitário daqui de Piúma, que hoje está tendo uma demanda muito grande, senhores vereadores, principalmente esses alunos da parte da manhã que estão com muita dificuldade. Então, ao invés da gente estar aumentando valores em relação a contratos e mão de obra, vamos implantar um pouco mais na compra de uma ambulância que está aqui destinado, implantar em cursos profissionalizantes pela Secretaria de Desenvolvimento. Então, a gente tem que fazer alguma coisa que possa estar trazendo resultado para a Piúma, porque aumentar valores de orçamento, aumentar valores para a Secretaria e não sair nada, nós viemos de um ano aí, de 2 anos consecutivos, que praticamente o que fizemos a não ser pagar contratos e contratos e contratos. Eu sei que a gente está fazendo a nossa parte, que as emendas, trazendo essa sugestão de valores, mas vejo também a dificuldade que é um projeto que é apenas 6 votos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Tobias Scherri. Mais uma vez, uma boa noite a todos. O orçamento para o ano que vem, né, que a gente vai estar discutindo e votando, ele tem uma previsão de cerca de 75 milhões. O deste ano, que a gente votou ano passado, foi de 74 milhões. A estimativa é que chegue a 78 milhões. Então, eu acredito, né, diante, né, desse crescimento, da receita, do que está por vir, esse orçamento que a gente vai votar para o ano que vem, ele chegue até 80 milhões de reais. Infelizmente, né, nesses 2 anos que nós estamos aqui, pouco se saiu do papel, diante de muitos recursos. Né, eu acho que poderia ser revisto e acordado e exigido, né, o gestor maior desse município, eu acho que falta mais pulso para estar cobrando os acordos políticos. Eu acho que já foi, né, já tinha que ter dado tempo. A gente não pode pensar no individual e sim no coletivo. E diante dessas condicionantes que ele impôs, né, há algumas controvérsias, diante da minha opinião, com relação à comunicação, orçamento de quase 300 mil reais. Né, a comunicação, nada contra, mas que infelizmente não está tendo a destreza, eu acredito que seja atribuição deles, nem de administrar o próprio site da prefeitura, que uma pessoa leiga, né, seria capaz de divulgar, né, o nosso município,
né, os serviços disponibilizados pelo site. Então, foi disponibilizado um orçamento de quase R$300 mil, e eu, diante da minha condicionante de vereador, propus, né, algumas emendas, e, né, conto com o voto dos demais edis aqui presentes, como, por exemplo, a concessão de Bolsa Atleta, que ele disponibilizou R$20 mil, eu fiz uma emenda, né, disponibilizando mais 20 mil, totalizando R$40 mil. Infelizmente, a gente fez a mesma coisa ano passado e nenhum atleta do município ele foi contemplado. Com relação à reforma, construção e modernização de cais, né, foi disponibilizado 5 mil. Reforma de cais, eu não sei se existe cais em Piúma. De repente, um projeto. Então, eu propus uma emenda também tirando da comunicação R$20 mil, totalizando 25 mil. Com relação à construção de pieres é o plural de pier, né? Piúma hoje eu acho que não é contemplado, já foi na década de 90, eu não entendo, na década de 90 era saibro na rua, rio desassoreado, pieres, e hoje, diante do orçamento milionário, né, nós temos, por exemplo, 31 milhões de royalties de petróleo. Até então, nessa gestão, é muito dinheiro. A gente não vai poder olhar para trás e dizer isso foi feito com dinheiro dos royalties de petróleo, que até agora a gente não viu nada. Então, eu disponibilizei mais 25 mil, né, diante daquilo que ele apresentou, que era de 10 mil, 35 mil. Para piscicultura, aquicultura e maricultura, né, foi disponibilizado um valor, eu acho que baixo, mas mais relevante, comparando com esses outros valores, de 35 mil. Disponibilizei uma emenda de mais 25 mil. Tomara, vereador Pretinho, que saia do papel. A gente está fazendo um papel aqui de escrever, de sugerir, mas quem tem que executar, de fato, não vem executando, né? A gente não vive de contos de fada, né? O povo quer ver trabalho, quer ver ação. Como é que a gente vai defender uma gestão que você não vê produção? É dar tiro no escuro, é andar para trás, nem para lado, não, é complicado. E com relação também àquele descaso, né, no porto, a dispersação de vísceras de peixe, né, que vem poluindo o rio, tirando o oxigênio à vida do rio. Infelizmente, a Secretaria de Agricultura e Pesca, que tem feito pouco pela pesca, né, e com certeza eles falam do turismo, a pesca é o que mais fomenta a economia do município, né, vereador Negão? 365 dias no ano, eu acho que tinha que ter um setor, uma secretaria só para pesca. Infelizmente, a gente não tem observado ações voltadas, né, para a pesca e nem para outros setores, né, a gente nem tem visto tanto. Então, eu pedi para o nobre Oswaldo Pedroto criar uma dotação, né, para a compra de uma câmara frigorífica para armazenar provisoriamente as vísceras de peixe. Né, os pescadores, diante das condições precárias, diante da indisponibilidade do poder público, não têm a condição de disponibilizar, de ofertar um espaço desse, né, para armazenar essas vísceras de peixe, para que o rio de Piúma ele seja assim, menos poluído, né? Já não basta o esgoto que é dispersado há tanto tempo ali. Então, uma emenda também tirando da comunicação, voltando a falar aqui um valor absurdo de quase 300 mil, né, para a criação de uma dotação para a compra de uma câmara frigorífica que custa cerca de 30 a 40 mil. Senhora presidente, no mais, eu queria, né, tenho o sonho que tudo que foi proposto é a coisa mais linda. Se a gente olhar a lei orçamentária, parece um sonho, né? Um sonho que a gente espera que um dia seja realizado. Piúma tem dinheiro, falta gerir melhor esse dinheiro, conter despesa. Vereador Tobias é contra a terceirização. Varreção, pulando só um pouquinho, senhor presidente. Pô, uns 4 milhões e 500 mil reais que foi disponibilizado, né? É muito dinheiro. Faça-se um processo seletivo, né? A certeza que vai contratar gente capacitada, qualificada e que não vai apadrinhar. Eu acho que a gente tem que prestar um serviço de qualidade e gerar economia para o município. No mais, senhora presidente, esse assunto é outro, eu vou estar abordando mais lá na frente. Muito obrigado. Vereador Eliezer Dias. Mais uma vez, boa noite, senhora presidente. Só para deixar o povo de Piúma mais a par da situação, o orçamento 2019, como o vereador Tobias falou, de 75 milhões, podendo chegar a 78 milhões, é o dinheiro que o prefeito trabalha durante o ano todo,
sendo que nesse orçamento de 75 milhões, 25% é destinado para a educação e 15% para a saúde. E o restante é distribuído nas outras secretarias. Vejo a preocupação dos colegas vereadores fazendo as emendas, remanejando recurso de um lado para o outro. Realmente, em algumas áreas existe recurso muito alto. Por isso, eu vou declarar aqui que vou fazer uma emenda de remanejamento de 50% para 5%. Assim, toda vez que o prefeito precisar de fazer um remanejamento, dentro desse orçamento, vai ter que passar por essa Casa de Lei. Acredito eu que os colegas vereadores vão estar de acordo e que a gente vai poder fiscalizar com mais afinco a respeito desse dinheiro. Muito obrigado. Vereador Gustavo Meirelles. Como os colegas já falaram, um orçamento de 75 milhões, que passa por essa casa mais uma vez, algo muito parecido com o que foi o ano passado, 19 emendas feitas pelos colegas vereadores, quero parabenizar alguns colegas vereadores pelas emendas que fizeram, e a gente tem analisado para a segunda discussão e emitir nosso voto na próxima semana. Vereador Jonas Miranda. Sem discussão. Vereador Jorge Miranda. Sem discussão. Vereador Léo Scherri. Então, esse projeto terá uma segunda discussão para a próxima votação. Projeto de emenda à lei orgânica número 46. Altera dispositivos da lei orgânica do município de Piúma. Autoria de vereadores Tobias Scherri, Eliezer Dias, vereador Léo Scherri, Jonas Miranda e outros aqui que eu não estou identificando. Joel, desculpe. Primeira discussão e primeira votação. Então, como o procurador já falou, essa é a alteração da lei orgânica do município. Então, algum desses vereadores querem... Vereador Tobias. Bom, senhora presidente, muito obrigado. Essa alteração na lei orgânica do município foi discutido, né, com a maioria dos vereadores, com o consenso da maioria dos demais, né, dos nobres edis, onde a gente chegou à conclusão, né, referente a três mudanças, né, na lei orgânica. O recesso, né, nós sabemos que hoje o recesso da Câmara, né, ela diz respeito ao mês de janeiro. Então, a nossa proposta é que o recesso ele seja apenas, né, na segunda quinzena de janeiro e na segunda quinzena de julho. Então, nos primeiros 15 dias de cada, né, do mês de janeiro, não haja recesso. É um momento onde a cidade está cheia, muitos turistas, muitos comerciantes eventuais. Eu acho que a Câmara ela, né, precisa estar mais presente. O Ministério Público também entra de recesso neste período. Então, de repente, para um futuro próximo, a gente está tirando esse recesso, né, do mês de janeiro. Então, já é um primeiro passo, é uma coisa inédita em nosso município, e até então, onde o recesso ele vai ser na segunda quinzena de janeiro e na segunda quinzena de julho. E uma outra mudança, dentre as três, senhora presidente, que no primeiro ano de cada pleito legislativo não haja recesso. A gente, naquela ansiedade toda, né, vereador Eliezer, a gente já começou os nossos trabalhos de férias, de recesso. Verdade. Então, uma outra proposta de mudança é que no primeiro ano de cada pleito, né, aqui no Poder Legislativo, não haja recesso. Né, e com relação a outra mudança, é a eleição da mesa diretora, que ela hoje é efetuada no mês de setembro, né, que ela passe a ser efetuada na primeira sessão do mês de dezembro. Então, são essas três mudanças, como eu falei, uma mudança aqui na Lei Orgânica Municipal, né, com o consenso da maioria dos vereadores. Eu acho que a gente não vai ter problema para estar votando favorável a esse projeto de lei, né, o 46, né, lembrando que são duas discussões
e 2 votações, né, senhora presidente? A gente vai discutir hoje, votar, e daqui 15 dias nós vamos retornar à discussão e vamos votar novamente. Eu acho importante, né, eu acho, né, o consenso aqui que todos chegaram, principalmente ao mês de janeiro, como eu falei, a cidade, né, cheia de gente, né, muitos comércios eventuais, e a Câmara mais presente da população. No mais, senhora presidente, é isso daí, né, a gente conta mais uma vez com o apoio de todos os vereadores, para que esse projeto, essa alteração na lei orgânica, ela seja executada. Muito obrigado. Senhora presidente, pela ordem, eu aproveitei a oportunidade do vereador Tobias estar fazendo a lei, está mudando a lei, e coloquei uma emenda impositiva que dá abertura para os vereadores indicar e direcionar até 80 mil para atender as comunidades. Tá bom, vereador? Muito obrigado. Ótimo. Senhor presidente, pela ordem, eu só preciso de um esclarecimento. A discussão, eu acho que ela não aconteceu na ordem, a senhora abriu palavra para os vereadores, está certo? Ou ela está sendo discutida na ordem? Está discutida, porque o projeto era de Tobias. É o primeiro autor. Vereador Tobias. Desculpa. Seria, então, a emenda impositiva sua, vereador? Isso, presidente. O Gustavo ali, eu acho que ele não entendeu, porque ele está discutindo, vereador, né, como a lei é dele. Eu só quero entrar nessa fala, tá? Senhora presidente, só uma dúvida. O Tobias é o autor, e aí ele está dizendo que ele fez, o vereador fez uma emenda. Eu só tenho uma dúvida ainda, porque se não conversamos sobre a discussão do cidadão em relação aos projetos. Essa emenda existe ou não existe no projeto? Não, já tem. Sim. Então não são 4, são 3, são 4, mais uma 5. Okay. É isso? Não, são 3, 4. Oswaldo, são quantos aí? São 5, então. 5? Não. São 4, 3 do que o Tobias É isso aí, falou. é 5. Muito bem. Não, eu acho que é 4 ainda. 3 do vereador Tobias e uma sua. Olha aí, Oswaldo. É o recesso, é a eleição da mesa. E as emendas impositivas ao orçamento. Alguém retirou, que não está aqui. Não foi retirado, não. Ô, Oswaldo, não foi retirado, não. Bom, foi eu que coloquei. Há uma emenda do vereador Eliezer Dias retirando do... Não, isso é no regimento interno, não é na lei orgânica, não. E quando? Então, ficou 4 emendas. As 3 do vereador Tobias e uma do vereador Eliezer. Confere? Confere, 3. Só, presidente, se permite, é porque havendo uma confusão. O regimento interno, que a alteração que é suplementar a essa aqui, só pode ser votado no dia 19 de dezembro, que se ele for votado hoje, não tem valor, porque ainda não há alteração na lei orgânica. Então, a emenda do vereador é no regimento interno que vai ser votado ainda. Após a votação dessa. Após a aprovação ou Tudo não bem. da lei orgânica. Então, segue. Vereador Pretinho de Piúma. Vereador Tobias Scherri, parabéns pela iniciativa. A gente tem que começar a mudar algumas coisas nessa lei orgânica, principalmente no regimento interno desta casa. Eu quero trabalhar. Eu fui eleito para poder servir e não ser servido nesta casa. Se no futuro a gente puder tirar até o recesso, eu agradeço. Obrigado, senhora presidente. Vereador Pretinho, Tobias falou, Pretinho, legal. Senhor presidente, tem uma próxima discussão, não tem? Então, eu hoje eu não estou em condição de discutir. Não costumo ficar quieto, não, mas hoje não dá. Vereador Eliezer Dias. Mais uma vez, boa noite. Só para me inteirar aqui, que eu estava falando do lado aqui, essa discussão é de qual projeto? É do
Essa é da alteração da lei orgânica. O projeto 46. Tá. Hoje terá a primeira discussão e a primeira votação. Tá? Mas nós teremos mais uma discussão e a segunda votação. Sim. Como eu já falei na fala do Tobias a respeito do projeto, que eu coloquei a emenda, sem discussão. Vereador Gustavo Meirelles. Nosso presidente, eu achei confuso, confesso aos colegas vereadores que fiquei confuso, não concordo com a explicação que tive do procurador. Como o nosso regimento é burocrático em primeira e segunda votação, mas aqui vale a segunda votação, já declaro que vou me abster do voto, porque não entendi como ficou realmente o projeto. Vereador Jonas Miranda. Sem discussão. Vereador Jorge Miranda. Vereador Léo Scherri. Terminou. Então, como já foi dito aqui, semana que vem terá a segunda discussão, segunda votação. Agora é a primeira votação por ordem parlamentar. Vereador Negão da Colônia. Essa é a primeira votação. Aí, nessa primeira votação, você ou vota ou se abstém. Vereador Pretinho de Piúma. Aprovado. Vereador Tobias Scherri. Aprovado. Vereadora Bernadette Canezani. Aprovado. Vereador Eliezer Dias. Aprovado. Vereador Gustavo Meirelles. Apenas justificando, senhora presidente, como já tinha falado, pela minha dúvida, me abstenho do voto. Vereador Joel Alves, aprovado. Vereador Jonas Miranda. Como cabe uma nova votação, eu vou me abster do voto hoje, tá? Vereador Jorge Miranda. Abstenção de voto, senhor presidente. Vereador Léo Scherri. Vou abster do meu voto. O projeto de lei 46, então, ficou a primeira votação. Tivemos três abstenção e 5 aprovados. Então, Em primeira votação, rejeitado. Precisa de 8 votos. Mas o que predomina é a segunda votação. exatamente. A segunda votação é que vai predominar a primeira. Projeto de lei número 43, autoria do vereador Jonas Miranda. Altera o artigo 1º da lei número 2.151, de 15 de junho de 2016, que dispõe sobre a permissão para embarque e desembarque de usuário do sistema de transporte coletivo municipal fora do ponto de ônibus no horário que especifica. Discussão. A primeira discussão de autoria do vereador Jonas Miranda, ele vai explicar para nós. Boa noite a todos novamente. O projeto é bem simples. O projeto vem contemplar, agraciar aqueles usuários do transporte coletivo municipal, que permite essa lei é que o passageiro desembarque e embarque após o horário das 20 horas até às 6 horas no dia seguinte, em qualquer local que seja assim, seguro para ele. É simples e básico esse projeto. Gostaria de contar com o apoio dos demais vereadores e que, se for aprovado, o Executivo comunique a empresa, a empresa dessa lei. Obrigado a todos e boa noite. Por ordem parlamentar, a discussão. Vereador Negão da Colônia. Parabéns, vereador, pela iniciativa e, desde já, eu já encaminho meu voto a favor. Vereador Pretinho de Piúma. Vereador Jonas Miranda, em 2003 eu fiz um projeto parecido com esse aí, na realidade até supre também isso aí, que é a questão dos idosos poder embarcar e desembarcar fora dos pontos. A lei foi aprovada por unanimidade, a empresa alegou a questão da segurança dos passageiros, porque todos aqueles passageiros que desembarcam fora dos pontos, eles não se responsabilizam. Enfim, foi mais uma lei engavetada. Então, eu quero aqui hoje abster desse voto também, até falar com a senhora presidente,
né, até eu tirar essa dúvida. Porque a gente aprova uma lei, mas quando chega nas empresas de ônibus não é cumprida. Vereador Tobias Scherri. Sem discussão. Vereadora Bernadette Canizani. Vereador Eliezer Dias. Vereador Jonas Miranda, parabéns. Como o vereador Pretinho disse, lá atrás ele já tinha feito um projeto parecido. Como eu já disse para você, sou favorável, mas eu quero te desejar boa sorte para que o Executivo faça a sua parte. Muito obrigado. Vereador Gustavo Meirelles. Quero, assim como parabenizei o vereador Pretinho, Jonas, parabenizar a Vossa Excelência. Toda vez que nós pensamos no cidadão, nós estamos fazendo bem e poder protegê-los de uma maneira como foi pensado no passado, de que embarque e desembarque, não em pontos específicos, mas aonde for mais favorável para que ele chegue à sua residência ou ao seu trabalho, a gente vê com bons olhos. Pode contar com o meu voto a favor do seu projeto. Vereador Jorge Miranda. Vereador Léo Scherri. Projeto de lei 43 foi discutido. Semana que vem, em votação. Projeto de lei número 54, autoria do Poder Executivo. Autoriza a contratação de assistente de creche por tempo determinado para suprir necessidade temporária e excepcional de interesse público. Discussão com emendas apresentadas. Discussão do projeto número 54, assistente de creches. Vamos lá. Vereador Negão da Colônia. Presidente, pela ordem, eu só queria entender, até pela importância do projeto, eu queria saber, o projeto é muito grande, teria como o procurador ler? É um anexo, pelo menos. Resumindo, são 40 vagas. Já tem emenda. 40, a carga horária semanal de 40 horas, vencimento mensal de R$ 1.285,85. Foram apresentadas duas emendas. Uma do vereador Gustavo Meirelles. Para a contratação decorrente da presente lei, não se aplica o parágrafo 2º do artigo 6º e o inciso 3 do artigo 15, ambos da lei número 2.265, de 25 de maio de 2018. E a outra emenda formulada pelo vereador Pretinho Piuma, substitua-se a carga horária proposta de 40 horas para 30 horas. Então, vocês entenderam? O projeto veio 40 horas com o valor de R$ 1.285,85. E tem duas emendas. Uma que passa de 40 horas para 30 horas e o outro tira um dispositivo. Qual é o número do artigo aí? Da lei número 2.265, parágrafo 2º do artigo 6º, inciso 3 do artigo 15. Pois é. Então, em discussão por ordem parlamentar. Senhora presidente, eu entendi a minha parte, não vou discutir hoje, sem discussão. Vereador Pretinho de Piuma. Senhora presidente, a questão da carga horária, eu implantei essa emenda para que possa diminuir um pouco a carga horária devido ao valor apresentado pelo Executivo. Valor esse que eu acho que condições de orçamento tem, poderia colocar até o dobro que eu votaria nas 40 horas. Em relação aos 24 meses, eu tenho algumas dúvidas ainda a respeito do projeto de lei. Eu quero deixar claro para todos os professores que quando esse projeto de lei veio para cá foi votado por unanimidade. Na época que todos os vereadores conversavam com o prefeito ainda, que ele sentava e ouvia a Câmara, foi encaminhado para esta casa e decidido se adequar a uma lei federal. Mas estou deixando claro que o projeto está sendo discutido ainda. Nós somos 11 vereadores, 11 representantes do povo, que a opinião de vocês, professores, a gente tem que estar olhando um âmbito no geral. Por quê? Nós temos hoje a Anchieta com a mesma dificuldade, que eu sei que do momento que a gente reprovar um projeto desse aqui, atendendo à lei federal, vai migrar para cá, porque hoje estão sem ticket, então vai tirar a oportunidade dos nossos professores aqui na nossa cidade. Eu jamais vou aceitar isso aí.
Então, eu quero deixar claro que é um projeto que está sendo discutido e peço a vocês que sente, que converse, vê o que é melhor para vocês, que traga a maioria, porque tem a questão também daquelas pessoas que eu tinha uma opinião, ontem a Felícia esteve aqui, ela saiu braba aqui comigo, que é a questão daquelas pessoas que estão em busca de uma nova oportunidade também, que não tem título, não consegue competir com os demais, mas, por outro lado, tendo a informação que as cidades vizinhas vão se adequar a essa lei, vão migrar para Piúma. Então, a situação é difícil e que deixe que o prefeito lá na frente decida com o Ministério Público ou com quem quer que seja. Vereador Tobias Scherrer. Mais uma vez, boa noite a todos aqui presentes, os que nos acompanham pela internet. Eu fico indignado, senhor presidente. Um prefeito que é professor mandar um projeto de lei, senhores professores, um salário de R$ 1.200, Ricardo Costa. Pelo amor de Deus, o senhor é professor. Olha que valorização da classe. Isso é uma falta de respeito. Vereador Pretinho, parabéns, vereador Pretinho. Com essa sua emenda que vai amenizar. Nós temos cargos comissionados, tá? Recebendo 5, 6 mil reais, 7 mil reais na prefeitura, que muitas das vezes não trabalha, tá? Que essa semana, inclusive eu passei para o senhor prefeito, que tinha uma funcionária sua comissionada, 2 horas da tarde, fazendo compra no supermercado. Como tinha um outro, o motorista fanfarrão, que tem inúmeros páreos, processos administrativos, eu tenho registrado no meu telefone, com hora e data, no supermercadozinho também fazendo comprinha, ganhando R$ 3.200, senhora presidente. Como eu vi uma funcionária da comunicação lá em Itaipava hoje passeando 3 horas da tarde. Eu vi com os meus olhos. Pelo amor de Deus, agora o senhor manda um projeto de lei para cá, senhor prefeito, para um professor ganhar R$ 1.200, isso é brincadeira. Isso é brincadeira, senhora presidente. Isso é uma falta de respeito. Tá? Vereador Pretinho, mais uma vez, você está de parabéns. Você está de parabéns em colocar 30 horas que vai amenizar essa situação. Senhora presidente, eu nem vou falar mais nada. Que isso é um absurdo. Partindo de um professor, tá? De um professor advogado, mandar um salário vergonhoso desse. Podia muito bem pagar no mínimo R$ 2.000. Olha os municípios vizinhos como é que não faz. Tá? Que sirva de exemplo. Nós temos um orçamento de quase 78 milhões de reais, 240 cargos comissionados, e manda um salário miserável, tá? Uma classe tão desfavorecida, que não tem reconhecimento, principalmente aqui em Piúma. Muito obrigado. Vereador Eliezer Dias. Quero cumprimentar todos os assistentes de creche aqui presentes, assistentes de sala também. Depois de um discurso fervoroso desse aí, é até difícil falar, né? Eu sou favorável às emendas do vereador Pretinho e vereador Gustavo, de 30 horas, não só na contratação de assistente de creche, mas também na contratação de assistente de sala. A respeito do salário, como o vereador Tobias mesmo disse, eu acredito que está um pouco defasado, que o prefeito podia olhar com mais carinho e podia dar, pelo menos, no mínimo, R$ 2.000 de salário para esses guerreiros que são vocês. No demais, boa noite. Vereador Gustavo Meirelles. Gostaria também de, junto com o vereador Pretinho, dizer às assistentes de sala e creche, assim como nós no ano passado votamos aqui também 30 horas, mais uma vez atendendo a reivindicação das categorias. E aí, senhora presidente, já digo sobre os 2 projetos que o teor é o mesmo. O que muda são as atribuições do assistente de sala e assistente de creche. Então já faço minha discussão a respeito dos 2 projetos. Sou favorável à emenda do vereador para 30 horas e também a emenda tanto esperada, que é retirar aquela redação que diz que não pode ser contratada por 24 meses aquelas que estiverem em contrato vigente. Então está ali a emenda, fizemos aquilo que pudemos, atendendo a reivindicação de vocês, e esperamos a aprovação na próxima semana, tanto do assistente de sala como do DT de assistente de creche. Vereador Joel Alves, eu também sou a favor das 30 horas. Nós discutimos isso aqui no passado, aprovamos as 30 horas e agora fizeram um projeto
voltando às 40 horas, e esse salário que não precisa se discutir, que o Tobias já falou aí com muita propriedade. O projeto, eu vou votar a favor das 30 horas. 40 horas com esse salário é impossível. Isso é até uma questão de querer zombar, querer fazer pouco caso com quem está numa sala de aula e pegando um filho que a gente sabe as características, às vezes, de uma criança difícil está ali, a professora está ali dominando aquilo tudo que está ali, aquela criança, aquela situação difícil, preocupado com a criança, e aí o prefeito vem aqui, bota R$ 1.000 e poucos para uma professora. Isso é não reconhecer o trabalho de quem está numa sala, tentando ali usar sua psicologia, todo o seu carinho de mulher, para poder fazer uma criança daquela que está ali, entender o caminho certo, as questões certas. Então, eu sou a favor de 30 horas. Projeto vindo a semana que vem, os vereadores já sabem, o público presente, que eu vou votar a favor da emenda de 30 horas. Vereador Jonas Miranda. Com relação ao projeto de assistente de creche, eu gostaria aqui de parabenizar o vereador Pretinho pela emenda de 30 horas e também ao vereador Gustavo pela emenda feita também aqui. E desde já encaminho meu voto à aprovação. Vereador Jorge Miranda. Vereador Léo Scherri. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite à mesa pela presidente Bernadette, público presente. Desde já ratifico as palavras do vereador Gustavo. Todos sabem que a minha esposa é profissional da educação também. E agora, falar do salário, o salário é precário mesmo. Se eu fosse uma secretária de saúde, de educação, eu tinha vergonha de mandar um projeto desse para o executivo. Tinha vergonha. Quem manda o projeto é a Secretaria de Educação. Quem manda é a Secretaria de Educação. Eu tinha vergonha se eu fosse a secretária mandar um salário desse. Muito obrigado. Pois é, a ladainha se repete, né? O ano passado tivemos essa toda discussão, esse todo desgaste, e esse ano se repete. Vai por aí afora. Então, esse projeto 54 foi discutido hoje, semana que vem ele entra em votação. Projeto de lei número 58, na pauta está erroneamente dito 55. 55. Projeto de lei número 58, autoriza o Poder Executivo, autoriza a contratação de assistente de sala por tempo determinado para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, procedimento ordinário, discussão com emendas apresentadas. 58 ou 55? 58, tá, foi digitado errado. 58. Erro de digitação. Então, esse projeto é quase o mesmo, é assistente de creche, que acabamos de discutir, agora vamos para assistente de sala. Procurador, já leia aí o anexo, porque vai precisar. É o mesmo assunto, são assistente de sala, 40 vagas, 40 horas, R$ 1.285,85, com emendas do vereador Gustavo Meirelles, igual para a contratação decorrente do presente lei. Não se aplica o parágrafo 2º do artigo 6º, inciso 3 do artigo 15, ambos da lei 2.265, de 25 de maio de 2018. E a outra emenda do vereador Pretinho Piuma, substitua-se a carga horária proposta de 40 horas para 30 horas. A redação é a mesma, né? E vamos para a discussão, por ordem parlamentar. Sem discussão, senhor presidente. Desde já, com a emenda do vereador Gustavo e do vereador Pretinho, eu já declaro meu voto a favor. Vereador Pretinho Piuma. Então, senhor presidente, o projeto praticamente são iguais. Eu só quero esclarecer para a população, de Piuma e para os professores, que um cálculo pequeno que eu fiz aqui, o prefeito gastaria um pouquinho mais de R$100 mil por mês para que paguem um salário digno a vocês. Às vezes eu discordo com a palavra do vereador, porque quem é o dono da caneta e o mestre é o próprio prefeito. Eu, como profissional, se eu sou o prefeito da cidade hoje, chega hoje um projeto de lei da Secretaria de Educação e fala assim, vamos pagar 1.238.
eu já baixaria a caneta e falaria, eu sei o que eles passam, eles não merecem isso, vamos aumentar. E a caneta mais pesada é a dele, é ele que faz essa correção. Então, prefeito, eu quero deixar aqui uma sugestão. Ano passado, só do Rede P1 foi gasto 240 mil. Você já paga 2 meses desses professores aqui. Se eu for pegar o contrato de varreção, que está saindo de 1.358.000 para 4,5 milhões, economiza as vassouras do nosso município, pega os efetivos, coloca em ponto estratégico, você vai chegar a 3 mil reais o salário de um professor, que é o que eles merecem. Beleza? É simples, é questão de matemática. Obrigado, senhor. Vereador Tobias Scherri. Mais uma vez, boa noite. Eu explano as mesmas palavras que eu coloquei no outro projeto de lei, que diz respeito também a uma classe tão defasada, tão pouco reconhecida. Às vezes, senhor presidente, se tirasse os cargos comissionados de muitos agentes políticos, inclusive entes políticos, né, vereador Léo? De repente dava para dar um reajuste satisfatório e considerável para os professores que estudaram, se capacitaram. Espera lá, senhor presidente. Quando você tiver a oportunidade, você fala, vereador. Tá? Estuda o regimento, lê o regimento, tá? Que eu respeito na hora que você falou. Se tirar, às vezes, um cargo incomissionado de um ente querido, um de cada aqui, outro ali, de repente tem como favorecer uma classe tão defasada que é de professor. Gente que estudou e tem tempo de serviço, não é gente que está estudando, não. Tá? Não tem nada contra também quem está estudando, mas o reconhecimento tem que ser à altura. Tá? Funcionários, servidores, futuros servidores, se Deus quiser, que se dedicaram, gastaram, arcaram, financeiramente, muitas das vezes, com a mensalidade da faculdade, o ônibus universitário, graças a Deus, a gente tem essa condicionante do município ainda oferecer essa possibilidade, ao contrário de Anchieta, mas que muitas das vezes não são reconhecidos. Se diminuísse, uma outra alternativa, vereador Pretinho, um cargo de cargo comissionado, de salário de 3, 4, 5 mil de gente que não é capacitada, de repente tinha como complementar a carga horária. A caneta nós sabemos que é do prefeito, o centralizador Ricardo Costa. Tá? Mas, infelizmente, nem tudo aquilo que é proposto, inclusive por essa Casa de Leis, é seguido. Muito obrigado. Vereador Eliezer Dias. Mais uma vez, boa noite. Os projetos são parecidos, de assistente de creche com assistente de sala. E, como os vereadores mesmo aqui falaram, se a gente economizar de um lado, dá para a gente conseguir pagar melhor do outro. Um exemplo pequeno que eu vou dar é o consórcio hoje expandido a Sul, que o prefeito esse ano já vai pagar cerca de 5 milhões, 5 milhões, tá? Eu estou falando. Cerca de 5 milhões, se ele gastasse um pouco menos, ele poderia estar melhorando o salário desses guerreiros que todo ano está ali, à base de sol, chuva, trabalhando para dar um ensino para os nossos alunos. Muito obrigado. Vereador Gustavo Meirelles. Vereador Joel Alves. A discussão é a mesma, mas só para explicar e esclarecer que o gestor do município é o prefeito. O gestor do município é o prefeito, nunca secretário. Todos esses projetos passam pelo prefeito. A administração de um município passa pela mão do prefeito. O caminho da administração toma o caminho que o prefeito quiser, que o governador do estado quiser, que o prefeito quiser. Então, a secretária ou o secretário, ele é simplesmente um emissário político, mediador político. Mas quem é responsável por esses projetos, com certeza, é o senhor prefeito Ricardo Costa. Vereador Jonas Miranda. Sem discussão. Vereador Jorge Miranda. Boa noite, senhora presidente. A todos que se encontram aqui. Eu até entendo alguns discursos dos colegas, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco realista e olhar para um lado de uma verdade, não de uma inverdade. Eu acho que cada secretaria ela tem os seus valores direcionados.
e o que nós não podemos, muitas das vezes, questionar é aquilo que é de direito de uma secretaria ser repassado para outra. Eu reconheço que o valor ele é muito inferior para quem passa parte do dia com os nossos filhos. Quando eu me cito os nossos filhos, é porque os meus filhos, eles já passaram por essa fase. E hoje eles concluem a faculdade. Mas eles passaram lá atrás. Mas o que a gente não pode aqui é confundir a mente de vocês entre valores que é para ponto A e valores que era ponto B. Eu até entendo a questão de algum discurso dos colegas, mas eu acho que tem que ter, sim, tanto a parceria do gestor, quanto o secretário da pasta, quanto um de vocês responsável por aquilo que vocês reivindicam, que é direito de vocês. Aqui na Casa de Lei também é assim. Então, eu acho que essa questão ela deveria, sim. Eu até gostaria de saber de quem foi o representante que teve no gabinete do prefeito. Teve alguém de vocês? Teve. A secretária também esteve presente, mas deveria estar, para que essas situações não acontecessem. Eu sempre falo que, às vezes, o poder legislativo, ele paga-se muito pelas questões que acontecem no executivo, porque muitas das vezes se discute na hora errada, mas não com as pessoas certas. Não que eu estou criticando a quem foi lá de reivindicar, porque sempre tem um representante pela pasta. Porque se não precisasse de alguém para responder pela pasta, entendo-se eu que não precisava de secretarias. Não que eu estou aqui contra a minha amiga, a minha querida, que eu tenho um carinho imenso pela secretária de Educação. Mas o tema é educação. Professor, educação. Então, eu acho que deveria se estar junto, sim, até mesmo para se questionar um valor um pouquinho maior, que é aquilo que eu acho que é de direito que vocês merecem. Então, senhor presidente, o que a gente não pode, muitas das vezes, é fugir daquilo que não está dentro do contexto e, muitas vezes, criando até um desgaste às pessoas que entendem de uma forma errada. Mas quero, desde já aqui, encaminhar o meu voto em cima da vereadora do colega ali, pela aprovação de todos os dois projetos. Mas a gente não pode confundir a mente das pessoas, mas sim indo um ato de responsabilidade. Quero também deixar claro aqui, senhor presidente, quando a gente falou lá da planta genérica, dos impostos que serão pagos num valor acima daquilo que a população paga. Mas se a gente parasse lá atrás, reconheço isso, até dos colegas vereadores que aqui estavam no mandato passado, e que não que nós fomos omissos, que nós passamos desapercebido. Se lá atrás a empresa que ganhou a licitação, que era para fazer o georreferencial de uma consulta, de uma prestação de serviço a todas as residências, o que não foi feito, mas a empresa recebeu, mas não fez o serviço. Hoje, nós, vereadores do passado, eu, vereador Joel, vereador Gustavo, não estaríamos hoje aqui discutindo isso, porque se fosse feito lá atrás, hoje estaria dentro de um valor onde a população não iria pagar tão alto. Não quero dizer que vai pagar, porque eu não encaminhei o meu voto pela aprovação. Eu quero ser o que é de melhor para a nossa sociedade. Hoje nós não estávamos debatendo aqui o que foi erro do passado, mas há tempo de se consertar. E quero desde já encaminhar mais uma vez o meu voto pela aprovação. Obrigado, senhor presidente. Vereador Léo Scherrer. O procedimento, para quem não sabe, a secretaria da pasta faz o projeto, manda para a procuradoria ver se tem alguma coisa errada, para depois ir para o prefeito assinar, para voltar para vir para a Câmara para ser aprovado ou não. Então, o projeto sai da secretaria. E se for falar de indicação de vereadores, que já que é para jogar merda no ventilador, vamos logo, né? Se for para falar de indicação de vereador aqui, tem vereador aqui, né? Que essas mesas aqui eu acho que não dá, de tanto comissionado que tem dentro da prefeitura. Boa noite. Terminou, senhor presidente. Quero aqui registrar a presença do ex-vereador Serginho Coelho. Muito obrigado pela presença. Coelho. E
Então, esse projeto número 58, né? Foi discutido e será votado semana que vem. Projeto de lei número 59, autoriza o Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar por designação temporária, por prazo determinado, nutricionistas para atuar na Secretaria Municipal de Educação. Procedimento ordinário, discussão. Projeto de lei número 59 é uma nutricionista. Não, duas. Para a área de educação. É duas. Duas? Eu não vi duas, não. É, nutricionista. Então, vamos lá. Vê o anexo para nós, por favor. São duas vagas, o cargo já existe, não é função. Carga horária semanal de 30 horas, vencimento atual de R$ 2.493,15. 30 horas e num valor de R$ 2.400... R$ 2.493,15. Então, vamos em discussão por ordem parlamentar o projeto de lei número 59. Vereador Pretinho de Piúma. Senhora presidente, para que a população fique ciente, nós temos a nutricionista, mas ela está afastada por problema de saúde. E para que esse setor não fique vago, o digníssimo prefeito está contratando com um salário legal, que poderia ser para os professores também, pela mesma carga horária e pelo grau de instrução, duas nutricionistas. Eu quero encaminhar meu voto desde já pela aprovação, até porque precisa de um acompanhamento de um profissional para que possa ter controle no geral de toda a alimentação em si, de todas as escolas. Vereador Tobias Scherrer. Sem discussão. Vereador Eliezer Dias. Mais uma vez, boa noite. Só para lembrar que a Secretaria de Educação é a secretaria que mais arrecada no nosso município. De 75 milhões, ela tem uma parte de 25%, que fiz as contas rapidinho aqui com o vereador do meu lado aqui, o Jonas, dá na faixa de quase 19 milhões. Então, o prefeito tem sim condições de dar um aumento para os professores e assistentes de creche. A respeito da nutricionista, eu tenho uma dúvida se essas duas vagas vai ser por indicação, como sempre é feito, ou se vai ser um concurso público ou um DT. DT, né? Tomara que esse DT seja uma coisa séria para a gente poder trazer um profissional de qualidade para o nosso município. Boa noite. Vereador Gustavo Meirelles. Como os colegas vereadores já disseram, é uma importância essa profissional para que haja adequada alimentação nas escolas. Então, como as vagas não estão sendo ocupadas por licença médica, a gente concorda que haja contratação de novos profissionais para que a educação não fique defasada nesse sentido. Vereador Jonas Miranda. Boa noite novamente a todos. Como disse o vereador Gustavo, é importante a contratação dessas duas profissionais. Agora, senhora presidente, eu gostaria que a senhora me permitisse de tirar uma dúvida ali com o nosso procurador. Oswaldo, essas duas nutricionistas, realmente, aí nas atribuições delas, elas vão frequentar as escolas? Só para a Secretaria de Educação. Esperamos que ela realmente vá às escolas para poder estar revendo essa situação. Sim. No mais, é só isso mesmo. Obrigado. Vereador Jorge Miranda. Vereador Léo Scherrer. Projeto de lei número 59 vai à votação semana que vem. Terminou a ordem do dia, senhor presidente. Tribuna Popular. Professor Tiago Basílio, do IFES, vai falar sobre produção de livros sobre biodiversidade das ilhas costeiras. Eu não o vi aqui. Hein? Não. Professor Tiago Basílio. Não compareceu. Não veio? Mais uma vez, né? Se inscreve, pessoas querendo usar a tribuna. Eu já vou dizer que seria até uma irresponsabilidade.
Então, vamos lá. Tribuna de vereadores, por ordem parlamentar. Vereador Pretinho de Piúma. Deixa eu pegar aqui. Para ajudar o doutor Oswaldo Perdoa. Boa noite a todos. Dodô, eu sei que eu tenho uma voz de Roberto Carlos, mas se você puder dar uma maneirada aí, eu agradeço. Senhores vereadores, por imensa satisfação de estar aqui hoje, mais uma quarta-feira, agradecendo a Deus por Ele permitir esse momento de estar aqui e de ver minha presidente. Fico até preocupado quando o Jorge Miranda ocupar aquela cadeira, tem que olhar para aquela barba. Mas o senhor fez uma promessa aí que só ia tirar ela quando a aula ficasse pronta, o senhor se assustou, né? Mas vamos lá. Senhora presidente, brincadeiras à parte, todo mundo sabe que eu gosto de estar, até porque para mim dar uma relaxada. Eu vejo algumas discussões nessa casa, aí fico lembrando aqui da minha sobrinha. Aqui uma loja em Piúma, ela abriu ali uma vaga para atendente, né, sei, balconista. Aí, diante de diversos currículos qualificados, pessoas com experiência, ela colocou o dela lá. Eu falei assim, mas o que você foi fazer lá? Ela falou assim, tio, eu coloquei meu currículo lá, vai que dá certo. E a única experiência de trabalho que ela tinha, por incrível que pareça, ela trabalhou na lanchonete do meu primo, lá em Niterói, tadinho, tinha 13 anos de idade. E ela colocou no currículo, ó, trabalhei na lanchonete X. No momento assim eu fiquei estranho, né? Aí, de repente, a dona da loja chama ela para trabalhar. E hoje ela é elogiada, uma excelente funcionária. Junto disso, senhora presidente, eu fico pensando e preocupado. Por quê? Nós se preocupamos tantas vezes com pessoas com muita qualificação, com diversos cursos, diversos entendimentos, mas quando chega as coisas nessa casa aqui, a gente só vê legislar em causas próprias. Eu acho que o atual prefeito, ele tem que começar a pensar um pouco em pessoas que regaçam as mangas e vão pôr em prática aquilo que a população quer. Eu já estou farto já de conhecimentos e técnicos. Que quando você pega hoje uma resposta igual eu peguei, de alguns pedidos de informação, eu tenho que primeiro pegar o dicionário jurídico, para poder traduzir tudo aquilo. Depois eu tenho que passar para o Aurélio, para chegar no final saber que ele não me respondeu o que eu queria, e eu ainda continuo com a mesma dúvida. Busca um mecanismo para que possa burlar a lei, que muitas das vezes não é ilegal, mas no meu ponto de vista, vereador Joel Rosa, é imoral. Então quero deixar claro ao secretário, quando responder os pedidos de informação, que eles não se omitem essas informações, porque ter que entrar com mandado de segurança para ter a informação fica difícil. E eu já estou cansado disso aí. Senhora presidente, eu quero aqui hoje lembrar que alguns ambulantes de Piúma me procuraram a respeito das taxas que estão cobrando para esses trabalhadores. Eu queria ver que ponto, que dia, que o ambulante de Piúma vai poder trabalhar numa situação confortável. Senhora presidente, hoje, para um cidadão vender uma cervejinha no verão com uma única caixa, estão cobrando hoje uma taxa de R$400, sendo que hoje nós temos pouco mais de 58 ambulantes cadastrados. R$400. Qualquer ambulante hoje que pensar em botar qualquer produto alimentício naquelas barraquinhas, vão ter que desembolsar R$1.800. Aí eu pergunto, R$1.800 aí, quase 6 compras de um cidadão desse durante o ano. Você já passa o ano todo numa época magra, que ninguém está trabalhando. E quando vai trabalhar tem que ir para algumas festas fora, que a despesa aumenta, vem de lá com pouco lucro.
e a hora de colher os frutos, aqui na nossa cidade, tem que pagar um absurdo desse do alvará. Eu sei que é crime a isenção, mas não custa nada reduzir esses valores e dar mais oportunidade aos nossos moradores de Piúma para que eles possam trabalhar tranquilamente e dificultar o máximo possível esses ambulantes que vêm de fora. Porque quando a gente fala em fiscalização, tem um projeto tramitando aqui que é a respeito das bebidas. Venda, né, de bebidas em garrafas de vidro. Mais uma vez, o prefeito joga a responsabilidade para esta casa, sendo que ele poderia, através de um decreto junto ao Ministério Público, implantar essa lei em nosso município. Eu sou um pouquinho radical quando eu tomo as minhas decisões. Se é para proibir, proíbe para todos. Seja radical. Proíba depósito, proíbe restaurante, proíbe bares, proíbe quiosque. Agora, só proibir na orla fica difícil. Vai trazer um prejuízo para aqueles comerciantes ali no verão que depende de vender. Mas, Pretinho, a violência está estampada. Uma garrafa de vidro pode ser servido de uma arma. A lixeira também, a cadeira também, as vasilhas da Tapoé, que é duro igual cão, se bater na cabeça de um vai rachar, senhor presidente. Então, não justifica a questão da violência. Pior ainda é a questão da fiscalização. Como que você vai fiscalizar a quantidade de pessoas que chegam em Piúma, com os porta-malas cheios, com essas bebidas, e o cidadão daqui, o comerciante daqui, que roeu o osso o ano todo, quando chegar no verão, ter que cumprir com essa lei. Eu tenho minhas dúvidas, espero que chegue num bom senso, junto com a promotoria, que eu sei que o promotor está se empenhando, porque ele está assustado com a nossa cidade em relação à violência. Eu até sugeri ao doutor que a violência a gente acaba ocupando a mente dos nossos jovens, colocando mais esporte e lazer, ensinamentos bíblicos na escola, como sempre teve, quadra de esporte para a criança estar ali arrancando a unha, jogando bola, ocupando a mente, porque eu cresci, como meu pai falava, era mente vazia, garagem do cão. Então a gente precisa fazer um trabalho nas crianças de hoje para que a gente possa ter homens no futuro. E aos poucos isso foi acabando. Eu estou vendo o seu Alceu aqui, seu Alceu, quero até agradecer e parabenizar que nessa reunião que nós tivemos no Ministério Público, o seu nome foi citado, de Caleco foi citado, e de muitos outros que nós citamos, de voluntários igual o senhor, que ficava com muitas criancinhas naquele campo, e fazendo um acompanhamento, não só ensinando a jogar um futebol, mas fazendo um acompanhamento nas escolas também, como é que eles estavam, para que eles pudessem permanecer naquele grupo. Fui questionado com ele a respeito do tal profissional de educação física. Comentei com ele, falei assim, mas esse profissional a gente tem que contratar. E hoje há uma certa dificuldade em contratar um profissional desse. Aí ele falou assim, mas se uma criança dessa sofreu uma lesão, eu falei, meu filho, como é que a gente vai fiscalizar na praia, nas peladas arras também? O cara também quebra o dedo, quebra a perna. Então, eu acho que tem que facilitar um pouco a boa vontade de vocês. Eu vou estar encaminhando o nome desses voluntários para que a gente possa estar voltando com aquele projeto. Eu tenho certeza que o coração dele é bom, ele vai entender a questão desse trabalho que vocês fizeram. Quero falar um pouquinho também, e dar meu voto de repúdio, não as pessoas que participaram, muito menos quem participou do evento daquela festa de Niterói. A gente fala-se tanto em perseguições, a gente fala-se tanto em política, mas você vê que a política ela está impregnada em tudo. A tradicional festa de Niterói sempre colocou, para quem conhece, o palanque ficava no final da praça ou na entrada da praça. Tiveram o prazer de colocar no meio da praça de Niterói, neutralizando alguns comerciantes, alguns moradores daquele bairro, por implicância política, por algumas pessoas terem se manifestado contra algumas atitudes da atual administração. Se a gente for virar as costas para todo mundo que está insatisfeito com essa administração, senhora presidente, pega a Piúma e vira ele para o mar. Porque são muitos. E eu achei aquilo dali um absurdo. Um comerciante antigo igual o Jorge Vassolé ter ficado com o palanque descosta.
O Valdec, um pescador aposentado que sempre curtiu de camarote a festa de Niterói e os shows da sua varanda, esse ano não teve esse privilégio. Aí eu fiquei triste com essa situação, porque por birra e guerra política, a única coisa foi o motivo daquela implicância pequena com a população de Niterói. Espero que a secretária de Cultura, da próxima vez, escute a população, escute os comerciantes, porque nem lugar para colocar as barraquinhas dos ambulantes teve. Eu tenho mais 3, né, senhora presidente? Pode deixar que hoje eu não vou falar 26 mais não. Pulando aqui um pouquinho dos ambulantes, eu mandei umas fotos aí para a Dodô. Dodô, tem como colocar essas fotos aí, Dodô? Eu queria falar ali sobre o descaso que nós estamos tendo com as ruas de Piúma. Quando a gente mostra uma foto daquela dali, olha a situação que está a rua de Piúma. É um absurdo não fazer um paliativo, pelo menos, de dar uma condições melhores. Uma rua importante, que é essa rua próxima ao Paulo Freire. Mas aí fala assim, nós estamos sem recursos, senhores vereadores. Não estamos, não. Porque uma licitação que foi suspensa agora, de 1.300.000 para contratação de vans e ônibus, micro-ônibus. Tem uma licitação, senhora presidente, que é a licitação da varreção, que as 4 primeiras empresas foram desclassificadas, que uma licitação de 2 milhões já está indo para 4 milhões e meio. Eu já estou entendendo, senhor doutor Joel, que está tendo indícios, senhora presidente, há indícios de favorecimento para chegar nessa 5ª empresa, onde o valor vai dobrar, vai lesionar praticamente a alma da população de Piúma, e nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque enquanto estiver fazendo esse tipo de absurdo em nossa cidade, em contratar, nós nunca vamos ter uma rua digna para a nossa população. Agora vai lá naquela rua, senhores vereadores, vamos lá falar com a população que naquele bairro ali, o IPTU de R$ 126 vai para 387. Vamos lá naquela rua. Vamos falar com eles que vão aumentar? Aí eu pergunto aos nobres vereadores, a que ponto nós vamos chegar? E quando peguei, senhora presidente, o processo, que eu fiz um pedido, chegou o processo para mim da licitação, as empresas desclassificadas, a atual empresa que possivelmente vai assumir, se esta casa deixar, se Vossa Excelência deixar, não entrar imediatamente com pedido de impugnação e um cancelamento dessa licitação que possa ter outra, vai dobrar o valor, não aumentou o número de serviços e cometeu os mesmos erros que as demais erros de cálculo. Aí eu pergunto, a que ponto que nós vamos chegar? Quando que a população de Piúma vai sobrar dinheiro para calçar uma rua? Nunca. Quando que a população de Piúma vai sobrar dinheiro para aumentar o salário do professor? Nunca. Temos motorista, quando eu vejo o vereador Tobias Scherrer falar de motorista, vereador, só para concluir, senhora presidente, que eu estou de olho no tempo lá, só para concluir, eu fico assustado. Um motorista efetivo, ganha gratificação e adicional noturno. O outro motorista, que há 26 anos presta serviço para essa população, trabalha em outra secretaria, cortaram, porque é ilegal. Aí eu pergunto qual é o critério de avaliação que eles estão fazendo. Aí a gente não consegue aumentar o salário de um motorista que está defasado. Motorista de ambulância estão indo para Vitória passar fome, senhores vereadores. Passando fome. Porque se tirar do bolso dele para comprar um salgadinho, coitado, já mexe no orçamento dele. Então, senhora presidente, só para finalizar e pedir a paciência dos demais colegas, eu queria poder chegar um dia aqui nesta casa e falar, parabéns, secretário de obra e o prefeito, pelo calçamento do bairro Piuminas, parabéns pelo calçamento do bairro Portinho, parabéns pelas construções de creche, parabéns pelas reformas das escolas, parabéns pelo reajuste salarial de todos os funcionários, parabéns por ter o exemplo da saúde em nosso município. Mas eu não estou aqui fazendo papel de oposição e criticando a gestão, não. Eu estou aqui passando para vocês, senhores vereadores, a real condições que se encontra o nosso município. Porque enquanto nós não enxugar a folha, que eu estou doido que chega a reforma administrativa aqui, e não parar com esses gastos abusivos que vai acontecer nesse verão,
que mesmo o senhor, lá, segundo a informação, vai ter 3, senhora presidente, parado em frente à Feira do Sol, eu quero deixar claro para a senhora, já está previsto quase 2 milhões de gasto, mais uma vez, para fazer a alegria do povo de fora, enquanto isso o povo de Piúma fica aí sonhando de 4 em 4 anos que as coisas mudem. Senhora presidente, mais uma vez, e demais vereadores, agradeço a vocês pela paciência, passei meu tempo um pouquinho ali, mas se Deus quiser, um dia eu vou chegar nesta casa, que seja até 2020, tá? Poder elogiar uma administração, mas do jeito que as coisas estão, senhora presidente, eu vou continuar acreditando em Papai Noel e mula sem cabeça. Vereador Tubiacherri. Senhora presidente, demais vereadores, público aqui presente, os que nos acompanham pela internet, uma muito boa noite. Aproveitando o gancho do vereador Pretinho, parabéns pelo discurso. Seu discurso sempre fervoroso. A sociedade, ela gosta disso, de ouvir a verdade. Vereador Pretinho, observei aquelas ruas, né, com barro, lama. Lembrando que foi trabalhado, numa ocasião, um processo licitatório para contratar uma empresa para fornecer o saibro. Né, coisa que era feita lá no passado e hoje em dia, infelizmente, parou-se esse processo licitatório, depois que, eu acho que não foi ocasionalmente, foi coisa de Deus, estive no seminário, um seminário em Itinga, onde a Secretaria de Agricultura e Pesca acertou até então a estrada, acertou entre aspas. Mas o estranho, senhora presidente, que no momento que eu passei o carro, quase que eu fiquei atolado com o meu carro. Gente, que saibro é esse? É impossível que um secretário responsável pela pasta, a partir do momento que o cidadão, o irresponsável da empresa, despeça o primeiro carro, ele não vai ver que não é saibro. Diante da vontade de Deus, graças a Deus, se a gente não tivesse passado lá, não seria averiguado, que choveu. Aí veio com a história de falar que a empresa doou 5 caminhões de barro, doou. Como que uma empresa, vereador Jorge, vai trazer de Icões 5 caminhões de barro e doar, diz que é para jogar na estrada. Felizmente, a gente averigou aquela situação, levou adiante e cancelaram o contrato. E, infelizmente, também não foi dado procedimento ao novo contrato, uma nova compra de saibro, que poderia amenizar a situação das ruas do município de Piúma. Senhora presidente, referente a uma indicação, né, que eu fiz hoje nessa Casa de Leis, reiterando, né, que diz respeito à divisa entre Piúma e o município de Itapemirim. Está aqui o Márcio, presidente da associação, né, um cidadão de bem, muito inteirado com o assunto, que se preocupa com a comunidade. Monte H2 não, Balneário Monte H, foi renominado, né, ficou o nome mais bonito, mais artístico, vamos colocar assim. Eu fico preocupado, senhora presidente, com aquela divisa, né, onde, na minha concepção, diante de forças políticas maiores, Piúma quiseram tomar o Monte H de Piúma. E como eu falei em outra ocasião, nós estamos falando de rocha de petróleo, de pré-sal, do pró-sal. Né? Há estudos que indicam que em Piúma, o Márcio ele pode confirmar isso, Piúma perde cerca de R$300 mil por mês, né, por conta da redivisão. Né? A gente fica preocupado e solicita a secretaria responsável, o prefeito, que tome as providências cabíveis. Né? O IDAF tem interagido com a comunidade, né, com o intuito de rediscutir aquela redivisão, como está acontecendo entre outros municípios, Guarapari e Anchieta, Vargem Alta e Cachoeiro, Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim. As propostas são levantadas, as condicionantes, e os projetos de lei são estornados para a Assembleia Legislativa. Então, a gente almeja, né, senhora presidente, que o secretário, o prefeito, assuma essa responsabilidade, tá? Os serviços essenciais de uma área que diz respeito a Piúma, já devia ser condicionante, projeto de indicação anexando a lei estadual que foi aprovada em 2016 e as fotos do IDAF. Doutor, eu queria que você explanasse para a gente aí, na tela. Ali é o mapa do IDAF. Pode passar, doutor. A foto número 2. Tem um branco ali agora. Então, onde a divisa do município de Piúma
ela era aquele condomínio, Vilagem das Ondas, lá perto do bairro São Filhinho, e a Prefeitura de Piúma, ela está se omitindo, né, em desrespeito à Secretaria de Obras e Serviços Essenciais. O agente de saúde tem ido lá nas casas, eu me informei. 2 a 3 quarteirões que pertencem ao município de Piúma, e Itapemirim está tomando conta. Ali existem interesses bem maiores. Há estudos também que comprovam que a cerca de 300 metros do continente, o Márcio está aqui para confirmar, tem um poço de petróleo. Então, isso, para a gente, além da condicionante de estar tomando conta daquilo que é nosso, dos moradores das ruas, iluminação pública, nós temos a questão dos royalties de petróleo, onde nós fomos prejudicados num passado breve, por conta de forças políticas maiores, creio eu. Então, eu reforço aqui, reiterando uma indicação que eu fiz um tempo atrás, que a Secretaria de Obras, principalmente, que é responsável pela iluminação pública, coleta de lixo doméstico, entulho, galho, que tome as providências necessárias. Tem um buraco, senhora presidente, no bairro Monte H2, que é nesse trecho que Piúma está virando as costas, mas que é do município de Piúma, do Vilagem das Ondas para cá é Piúma, inclusive na travessa Aristides Merencio, que dá acesso ao Monte H, também pertence a Piúma, mas infelizmente, Dodô, não tem as imagens não? Infelizmente, Itapemirim está tomando conta. Possa ser que no futuro próximo, se continuar nessa condição, Itapemirim tome de vez o Monte H e aqueles 3 quarteirões ali que Piúma, infelizmente, virou as costas. Seria interessante se mostrasse, tem um buraco naquela rua lá, gente, de 12 metros quadrados, uma cratera, perto do Calua. Eu acredito, segundo informações de alguns encarregados, que a ordem do prefeito, do gestor Mor, é pegar a indicação do vereador, que votou contra esse empréstimo faraônico, surreal, na minha opinião, respeito a opinião de cada um, e jogar debaixo da pasta. Travou, Seria importante, se a gente conseguisse, mas eu acho que semana que vem, de repente. Então, senhora presidente, fica aí a minha reivindicação. Tá? Quando a gente não pede para a gente só, a gente pede para o município, a gente anda nos bairros, no dia a dia, para diagnosticar os problemas, trazer essas questões, fazer essa intermediação entre Câmara e Executivo, mas, infelizmente, a gente está sendo malquisto por conta de nossa opinião que não foi respeitada. Então, a gente fica triste, porque a gente não vê os problemas eles serem resolvidos. Eu queria acompanhar, temos também a entrada do bairro Céu Azul, que parece que caiu uma bomba ali, já tem mais de um ano. O acesso a um bairro muito importante, a 2 bairros, na Avenida Edmilson Damasceno, finado Edmilson Damasceno, que foi contemplado ali com o nome dele na rua. E acesso a uma almoxarifado da Secretaria de Obras. Infelizmente, é um descaso muito grande. Nós temos uma rua do Céu Azul, a rua próximo do Pasto, do Lago Azul, aliás, que dá acesso ao bairro Céu Azul, estava ali nas fotos também, que assim, a situação horrível. Máquina e caminhão na prefeitura temos de sobra. Acho que falta os princípios da administração. Eu estudei um curso técnico de administração, 2 anos em Anchieta. Muita satisfação. Planejamento, organização, direção e controle. Infelizmente, a gente não vê isso. Um contrato milionário de máquinas e caminhões e não consegue se organizar. Digo também com relação às caçambas de entulho, apenas 6. Se tivesse pelo menos 20 a 25, poderia pegar esse contrato, que é de cerca de 100 mil por mês, e cortar pela metade. Infelizmente, o secretário de Obras não pensa dessa forma. Eu acho que a certeza de ter as costas muito quentes, como em outras pastas, gera esse certo comodismo. Organização, orçamento considerável, máquinas, problema de manutenção, a prefeitura não tem, gasta-se mais, então tem a disponibilidade de ter o veículo ali em boas condições de trabalho. O município de Conha adquiriu 23 veículos, olha a economia que isso vai trazer para o município de Conha, se isso se efetivasse aqui em Piúma, isso geraria um recurso considerável que, com certeza, poderia ser aplicado na praia, nas escolas, nas ruas, mas é um processo contínuo, cultural, isso não é de agora, é lá de trás, que vem acontecendo em Piúma. O vereador Jorge falou do georreferenciamento,
Em 2014, beleza, foi uma ação assim infeliz, mas o que eu não admito, senhora presidente, que a atual gestão, diante de 2 anos, se omite, né, e está renunciando receita. Se omite e não toma as providências cabíveis. Até então, verbalmente, o secretário informou que tinha solicitado uma auditoria, uma empresa, mas ninguém informou nada. Eu não entendo por conta de que essa omissão, né, que se refere ao recadastramento imobiliário, onde a arrecadação do município ia aumentar consideravelmente, eles pularam, né, querendo mexer na planta genérica, no reajuste de valores de IPTU, que realmente tem uma distorção, né, pagar R$30 de IPTU também eu acho que é muito pouco, é uma consequência de tudo que vem acontecendo de muito tempo, mas uma hora ou outra isso tem que ser elaborado, trabalhado, mas de uma forma coerente e responsável. Eu queria acompanhar as fotos ali, que são crateras na rua de Piúma. Tá? Essa que dá acesso a Guido Brunini e a Avenida Beira-Mar na praia do Maria Neném, que, né, 12 metros, é um absurdo aquilo. Ali é porque eu pedi, né, já está bem claro, eu vou ter que fotografar, explanar nas redes sociais. Parabéns para a Deuzélia, tá, que ela fez um vídeo, na mesma hora limpar a Rua do Toco. Eu acho que será que a gente tem que ir para as redes sociais? O vereador pede, não é para ele não. Né? Perto ali do canal de Taputanga, 2 crateras também, colocaram até um vaso lá no meio da rua, né? Até retiraram, porque é um absurdo aquilo dali. São questões básicas. Foi votada uma produtividade, acho que foi muito feliz, que onde os funcionários da Secretaria de Obra foram contemplados. Eu acho que isso poderia, de repente, refletir em outras secretarias, como o vereador Pretinho colocou. Alguns são contemplados, outros exercem a mesma função, mas não pode, não é contemplado. E gente que trabalha muitas das vezes é punido. Tem o Ronaldo, que tinha indicado, um cidadão íntegro, ganhando um salário por mês, que trabalhava sábado, domingo, feriado. Né, entre os feriados, Natal e Réveillon, foi demitido porque eu não votei no projeto faraônico do prefeito de 35 milhões. Tá? Foi diante da minha concepção dos meus eleitores. E vou continuar com a mesma opinião. Tá? Não é A, nem B, nem C que vai mudar a minha ideia. Eu tenho caráter, personalidade. Vereador Léo, eu queria até pedir desculpa que eu exagerei aqui com você, apesar de você ter a sua opinião, tem que respeitar, cara. Mas essas coisas acontecem. Uma partezinha, hein, vereador? Uma parte. Senhor presidente, eu sei que o tempo do vereador está acabando. Só para lembrar, o senhor foi muito feliz na sua fala em relação aos veículos adquiridos pela Prefeitura de Iconha, mas quando eu fiquei sabendo dessa informação, vereador, eu não me assustei não, porque a cada 3 meses o João Paganini, com pouca informação, pouco estudo, ele está lá em Brasília buscando recurso. O que mais me assustou foi ficar sabendo que diversos municípios no estado do Espírito Santo também adquiriram. Então houve uma parte assim de má vontade da nossa equipe, né? Eu falo que eu estou nela também, de correr atrás da verba do governo federal e, quem sabe, se conseguisse 2 micro-ônibus daquele, eu não estaria alugando agora, tentando alugar, que eu acredito que não vai mais de 1 milhão. Em relação à rua, senhor vereador, eu também fiz os requerimentos daquelas fotos, mas dificilmente, eu quero deixar claro para a população de Piúma, pedido de Pretinho não vai ser atendido. Então eu vou fazer a minha obrigação, que é a indicação e solicitar o serviço, mas que quando bater na mão do chefe lá, meu filho, você pode ter certeza, se ele tiver uma gaveta 3 metros de profundidade, ele vai engavetar. Obrigado pela parte, senhor. Parabéns, vereador, muito obrigado. Aproveitando esse gancho de recurso, uma nota de repúdio para a secretária Ana Luísa, pela qual detenho respeito como pessoa, como assim a sua família, né, que trabalha e muito, fazem jus ao que conquistaram, graças a Deus. Só para terminar, senhor presidente. Mais 3 minutos. Uma nota de repúdio. A Secretaria de Saúde de Piúma perdeu R$213 mil entre abril e agosto, porque não tiveram a capacidade de informar a produtividade da atenção primária. Dentista, médico, enfermeiros, entre outros. Vamos fazer o dever de casa primeiro, para depois começar a pensar alto. Esse dinheiro já era, tá? O FAI tomou a frente dessa condição aí, como responsável agora da atenção primária. Vereador, você me dá uma parte? Vou dar só terminar aqui, eu vou te conceder a parte. Muito obrigado. Obrigado. Então, perdeu entre abril e agosto, R$213 mil. Gente, isso não pode acontecer, senhor presidente.
né, recurso público do governo federal. Aí fala-se em empréstimo, né? Vamos fazer primeiro o deverzinho de casa. É muito, muito dinheiro que vai fazer falta, com certeza, né, na atenção primária, como em outros setores da Secretaria de Saúde. Vereador Eliezer. Obrigado, vereador Tobias. Você falou aí em recurso que foi perdido, senhora presidente. Esse ano nós colocamos, através do deputado Jorge Silva, 300 mil de emenda na saúde. Será que ela perdeu esse recurso também? Ou ela fez alguma coisa com esse recurso? Sabe me informar? A última vez que procurei saber, eles estavam licitando o material para as unidades de saúde. Mas, do jeito que anda a saúde, né, não digo nada se não perdeu. Vereador Gustavo, se me permite, por gentileza, como profissional, como pessoa, tenho maior respeito, e eu posso dizer isso mais do que muita gente, o deputado Manato, né, diante de sua pessoa, disponibilizou uma emenda de R$500 mil para ser reformado o centro de especialidades. E se esse prazo não foi prorrogado, né, ele deve ter extinguido. O senhor, por gentileza, tem alguma informação com relação a essa emenda de R$500 mil disponibilizada para a Secretaria Municipal de Saúde, para a reforma do centro de especialidades? Sim, tenho. A informação é que lá no Ministério da Saúde precisa fazer uma retificação em relação ao processo que vai para a licitação. Eles estão fazendo a retificação porque ali não é a construção de um novo posto especializado, é uma reforma. A burocracia diz que tem que mudar a palavra construção para reforma e a licitação acontecer. Mas esse recurso ele está disponível, né? Está disponível ainda. É porque eu fiquei preocupado. E espero que a Secretaria de Saúde não o perca. Isso. Muito obrigado, que é de grande relevância, que foram R$500 mil, é um recurso considerável. Então fica aí, né, a minha nota de repúdio com relação a esse descaso. Agradecer o deputado estadual Sandro Locutor, que disponibilizou uma emenda de R$90 mil, que foi protocolado semana retrasada na Prefeitura, destinado também para a Secretaria Municipal de Saúde. Agradecer o doutor Rafael Favato, que disponibilizou um veículo também, um Voyage, para o Asilo dos Velhos. No mais, senhora presidente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu quero registrar a presença do vereador de Anchieta, o senhor José Maria. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. O secretário teve que se ausentar, então, continuando a chamada por ordem parlamentar, eu chamo agora o vereador Eliezer Dias. Mais uma vez, boa noite a todo o público presente, aquele que nos assiste. Quero mandar aqui um abraço especial para o ex-vereador Serginho, meu amigo, para a liderança do bairro Niterói, Céu ao Seu, e para o vereador de Anchieta, Zé Maria, que veio hoje nos prestigiar. Seja bem-vindo, Zé Maria. Essa casa vai estar sempre aberta, sempre quando você quiser vir aqui assistir a sessão. Muito obrigado. A minha fala hoje é sobre licitações. Eu estou muito preocupado com as licitações que vêm acontecendo, senhora presidente, dentro do nosso município. Licitações essas milionárias. E que muitas das vezes o serviço não é um serviço de qualidade. Eu vou dar só um exemplo que aconteceu esse ano. Nós tínhamos uma empresa de coleta de lixo, que eu, se eu não me engano, trabalhava aqui há mais de 10 anos, e essa empresa perdeu a licitação para uma empresa nova. E essa empresa nova que ganhou, o nosso município até 10 horas da manhã fica sujo, fica cheio de lixo pelas ruas jogado. Hoje mesmo eu passei na esquina do vereador Jorge Miranda, eu fiquei arrepiado quando eu vi 10 horas da manhã aquela quantidade de lixo naquela esquina. Fui mais à frente e vi mais uma quantidade de lixo. Eu estou falando isso, gente, no centro da cidade de Piúma. Imagine nos bairros. E quando era a empresa antiga, 8 horas da manhã, o centro de Piúma já estava todo limpo. Então, eu não entendo como que
Piúma... O senhor me dá uma parte, por Sim, favor? senhora. Só para não perder o raciocínio, presidente. Como que Piúma faz tantas licitações milionárias e a gente não consegue ter um serviço de qualidade? Você quer falar, presidente? Eu só quero acrescentar aqui que aqui tem passado 10 horas da manhã, lá no Monte H é à noite. Eles viraram agora morcego. Eles estão trabalhando à noite. Você bota o lixo de manhã nos dias que tá para pegar. E fica o dia todo lá, e cachorro que vem, graças a Deus que não tem mais cavalo, né? A era do cavalo passou. E derruba tudo e é uma desgraça só. Inclusive, senhora presidente, com essa fala sua, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude, chegar até essa empresa, o vereador Gustavo, e procurar saber por que o serviço caiu tanta qualidade. Se é que o serviço da outra empresa é a mesma que essa faz. Os carros novos, né? Era até mais novos do que da empresa passada, mas a empresa passada dava um show de trabalho. E essa empresa que hoje está em Piúma aí, não está conseguindo fazer um serviço de qualidade. Pode falar, senhor Pretinho. Vereador, na realidade, obrigado pela parte, não só diminuiu a qualidade de serviço, porque a cidade hoje não está tendo recolhimento de lixo, não. Eu fiz lá em casa mesmo, coloquei o lixo em cima do murim, ficou 2 dias. Final de semana não está tendo coleta de lixo. O valor continua o mesmo, mas a qualidade do serviço não. Sim. Aí eu responsabilizo quem é o fiscal desse contrato, que é o único responsável. É o fiscal do contrato que não sai de dentro de uma sala, não faz o acompanhamento e atesta que ele está prestando a qualidade de serviço. Eu falo para vocês aqui, desafio qualquer um de vocês aqui, vereadores ou popular, vamos entrar num carro e vamos andar a cidade todinha. Se vocês acharem o caminhão de lixo, eu falo que é mais fácil achar o óleo. Então, é difícil. E é o único lugar no estado onde se faz licitação, vereador, e os valores não reduzem e não melhoram a qualidade de serviço. Então, eu acho que está na hora de começar a cotar um caminhão daquele que custa pouco mais de 380 mil. Quem sabe a gente contratar a mão de obra e dar só o destino final do lixo. Obrigado pela parte, vereador. Realmente, o vereador, o que você falou é a pura verdade. E hoje nós temos uma licitação, se eu não me engano, foi de 3 milhões, quase 4. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Sendo que um caminhão desse custa de 300 a 400 mil reais para fazer um serviço dentro do nosso município. Não só essa licitação e que a gente vê a nossa cidade suja, né? Muitas das vezes as pessoas falam até abandonada, mas para mim não falar abandonada, eu vou falar suja, porque essa empresa teria que fazer um serviço de qualidade, porque ela recebe bem para isso, e não faz. Eu acho que a gente tem que apertar o fiscal do contrato e fazer essa empresa trabalhar de verdade dentro do nosso município. Além dessa licitação, existem outras licitações também, milionárias, como, por exemplo, licitação de ônibus de faculdade. Gente, gasta-se hoje, por ano, 4, 5 milhões de ônibus de faculdade. Quantos ônibus a gente não compraria para poder fazer um serviço mais barato? Aí vão me questionar e vão falar o seguinte: vereador, e depois a manutenção? Vamos fazer um checklist, vamos dar responsabilidade para os motoristas, para poder eles cuidar bem dos nossos veículos. Vamos fazer eles trabalhar com excelência, que aí as coisas vão começar a funcionar e vai começar a sobrar dinheiro para o prefeito começar a tentar fazer alguma coisa dentro do nosso município. Hoje a gente tem uma licitação de varrição, que, como o vereador Pretinho mesmo disse, deu erro nas 4 primeiras empresas, né? E, se eu não me engano, a 4ª ou a 5ª empresa tem um valor dobrado da primeira empresa que ganhou a licitação de 2 milhões e alguma coisa, sendo que o serviço é o mesmo. O serviço é o mesmo.
não vai aumentar quantidade de funcionário, não vai aumentar quantidade de carga horária ou de serviço, não vai aumentar salário. E aí, segundo as informações, esse processo, essa licitação está na mesa do prefeito junto com o secretário de obra para poder sancionar ou não. Senhora presidente, eu peço, por favor, que a gente faça um documento e cancele essa licitação. Porque é uma vergonha o nosso município aceitar isso. É uma vergonha a Câmara de Vereador aceitar uma situação dessa, onde tem erro nas 4 primeiras empresas, onde que vai dobrar o valor, sendo que o serviço é o mesmo, e o prefeito sancionar uma situação dessa. Peço com carinho e peço com desespero, porque quando eu falo em desespero, é porque do povo de Piúma. Uma empresa que ganha por 2,5 milhões, vamos se pagar numa empresa que ficou em 5º ou 4º lugar, quase 4 milhões, para fazer o mesmo serviço. Faça a mesa diretora, peço com carinho de novo, que faça uma documentação e cancele, manda para o prefeito, manda para o Ministério Público, mostra a real situação e cancele essa licitação, porque o povo de Piúma não pode pagar por isso e nem passar por isso. No demais, eu quero agradecer a presença de todos e uma boa noite. Vereador, como o senhor me citou, queria apenas concordar com Vossa Excelência que o descaso que está acontecendo pela empresa de varrição é grande. Tive a oportunidade de falar com o secretário de obras e com todos os funcionários que lidam com essa empresa. Essa empresa tem que ser notificada e punida, caso seja necessário. Mesmo colocando 3 caminhões, não dão conta do que teriam que fazer. Mudaram o horário por conta própria, senhora presidente. A senhora tem razão. Se eles querem ser morcego, precisa avisar a população que o hábito agora é noturno, não mais diurno. E fica esse descaso que está aí. Caminhões e não fazem o serviço que tem que fazer. E eles não podem fazer isso com a população, de escolher o horário que eles querem. Se quiser mudar, conscientize, eduque a população para mudar o horário. Porque se você coloca de manhã, como sempre foi avisado, vai ficar até de noite. Aí não tem cavalo, mas tem cachorro, tem urubu, e aí não adianta lixo na rua. Tem empresas que não respeitam e põem o lixo na rua no horário inadequado. Então, o que tem que fazer com essa empresa, realmente você tem razão. Notifica e tome providências. Porque o que se fazia é muito diferente do que se faz. Vossa Excelência tem razão no que falou. Obrigado, vereador. O vereador Léo está querendo uma parte, senhora presidente? Rapidinho. Fora que mandaram os funcionários embora tem 4 meses e nem sequer pagaram a rescisão de contrato deles. Senhora presidente, obrigado, Léo. Senhora presidente, só para terminar, eu já tinha terminado, mas o vereador Léo me lembrou de um fato aqui. Na quarta-feira passada, ele fez um pedido, um requerimento, pedindo para limpar a rua lá, Guaraná, lá no Xerre. Só para você ter ideia, Léo, naquela rua lá, você sabe que eu tenho uma areazinha lá. E ali, quando eu cheguei ali, a escola Xerre, ele coloca, vereador, uma pilha de lixo na frente da escola. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei apavorado. Eu fui lá, comprei 2 latão, botei um na frente da escola e um na frente da minha área. O que acontece? O carro não passa, os cachorros vão lá, cachorro, gato, abre aquilo lá, faz uma bagunça na rua, e os moradores, eles reclamam com razão. Então, vereador Léo, só para você saber que aquilo ali, a gente tem que pegar no pé mesmo da empresa para ela chegar junto e não deixar acontecer o que está acontecendo. Obrigado. O pedido que eu fiz ali foi também da limpeza do entulho ali daquela casa que tem lá. E agora eu chamo o vereador Jonas Miranda. Boa noite novamente a todos, senhora presidente, nobres vereadores, público aqui presente, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vou ser breve aqui na minha fala. Agora há pouco o vereador Liazé falou sobre o lixo, a coleta de lixo, né?
Tem local aí que está ficando no final de semana, vereador Jorge. Final de semana todinho, o lixo lá parado lá, esperando a boa vontade desse caminhão passar e coletar o lixo. Responsabilidade também, eu acredito, do fiscal do contrato. Ele tem que estar acompanhando essas demandas. E outra situação aqui, que na segunda-feira, eu e o vereador Jorge estivemos lá na assistência social, participamos da reunião junto com o secretário Janderson, e ele nos passou uma situação que é um pouco preocupante. Diz respeito aos beneficiários do nosso município, aqueles que são beneficiários do LOAS e do BPC, benefício de prestação continuada. Tem um prazo aí que termina 31 de dezembro, o recadastramento desses beneficiários. Esses beneficiários que não fizer esse cadastro até o dia 31 de dezembro, eles vão perder esse benefício. Corre o risco de perder o benefício. Aqui fica um alerta para todo aquele que é familiar, conhece alguém, que se faça, procure lá o CRAS do nosso município e faça esse cadastramento. Piúma hoje tem, deixa eu ver aqui, 1.003 beneficiários do BPC e LOAS. 550 são ativos. Falta ainda 194 para atualizar ou cadastrar, fazer o seu cadastro. Se não fizerem, dia 31 de dezembro, vão perder seus benefícios. No mais, uma boa noite a todos. Só, vereador, permita uma parte que Vossa Excelência Sim, vereador, com citou. certeza. Com Só, certeza. presidente, só um minuto. Eu gostaria que fosse feito um ofício aqui da nossa Casa de Lei, por todos os vereadores, na verdade, passando também que o fiscal do contrato, né, ele nos responda o que está acontecendo, porque esse é um ato de responsabilidade daquele que fiscaliza, né, e ele tem por obrigação, ele ou ela, quem quer que seja, de fiscalizar assim que no momento que é emitida a nota para que a empresa receba. Então, que a fiscalização ela atue com mais rigor para que não venha acontecer isso com a população que paga os seus impostos devido ao serviço prestado. E até mesmo, senhora presidente, que eles também procuram se informar a empresa que prestou o serviço no passado, que faça o mesmo que aconteceu no passado, que não estava acontecendo essas reclamações, ou que então mude o cronograma de trabalho, que a coleta de lixo seja feita à noite, como é feito em outros municípios também, para que não venha acontecer o que acontece no dia a dia, do cidadão de bem tendo que trabalhar e está encontrando em sua porta aquele monte de lixo que ele, às vezes, sai juntando, até com uma boa intenção, né? Mas, no final, ele acaba ali prejudicando aquele morador, que ele junta aquela quantidade, para depois o caminhão fazer essa coleta. Obrigado, senhor presidente. Terminou, vereador? Quero registrar a presença do vereador Giovanni Meneghelli, também de Anchieta. Muito obrigado pela presença. Volte sempre. Então, está aí um recadinho para os fiscais de contrato. Não é só esse fiscal desse contrato. Todos os fiscais de todos os contratos têm que ter a responsabilidade de atestar aquilo que realmente é certo, e porque senão, no final das contas, vocês vão entrar pelo cano e fino ainda, porque vai ser um negócio feio. Porque ninguém vai assinar por vocês, não. O fiscal tem é toda a responsabilidade do fiscal de cada contrato. Então, eu vou enviar esse ofício e já direcionando a todos os contratos. Tudo bem? Então, por hoje, eu acho que é só. Eu quero agradecer nesse momento a presença de todos que tiveram presente, que nos assistiram pelas redes sociais. E, nesse momento, eu encerro essa sessão do dia 5 de dezembro de 2018, e que Deus nos retorne para casa com firmeza. Muito boa noite, muito obrigada.